Fala galerinha, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Diogo Ribeiro, sou engenheiro de segurança e administrador da Opus Engenharia e Consultoria. Eu falo aqui de Fortaleza, Ceará, né? Estou fazendo esse vídeo a pedido de muitos contadores e muitas empresas que entram em contato, empresas que eu já presto serviço e que pretendo prestar também. Parece que ainda tem muitas dúvidas a respeito dos eventos SST para o E-Social. Eu já venho trabalhando com muitas empresas desde janeiro de 2022, mas acreditem, essas empresas que eu já presto serviço ainda estão com muitas dúvidas, né? Quiçá as empresas que ainda não começaram. Então eu estou fazendo esse vídeo aqui mesmo para poder esclarecer a respeito dos eventos de SST para o E-Social. Eu espero ajudar. Mesmo assim, se vocês ainda continuarem com dúvida, é só mandar um alô para mim. Estou deixando aqui na descrição o meu contato telefônico e meu e-mail. E aí é só mandar um alô que a gente procura ajudar da melhor forma possível. Beleza, pessoal? Então vamos lá para os slides dinâmicos que a aula vai começar. Valeu! Fala, galerinha! Então, vamos lá para os nossos slides, né? Vamos explicar aí o que é o E-Social. Antes de tudo, quero novamente me apresentar. Meu nome é Diogo Ribeiro, sou engenheiro de segurança do trabalho da Opus Engenharia. Vou deixar aqui o meu contato para vocês, tanto o contato telefônico quanto o contato de e-mail, para quem quiser entrar em contato e tirar dúvidas ou sugerir algum tema para a gente poder falar, tá certo? Vamos lá, pessoal, vamos falar agora dos eventos SST do E-Social. Então, para a gente dar início, primeiramente, a gente tem que falar o que é o E-Social. Vamos fazer uma breve introdução, mas lembrando que o foco aqui vai ser apenas eventos SST, certo? Então, vamos começar com a dinâmica do E-Social. O que é o E-Social? O E-Social é um módulo de escrituração digital, onde ele vai reunir todas as informações em um local só. É uma nova era nas relações entre os empregadores, os empregados e o governo. O E-Social, pessoal, ele foi instituído em 2014 pelo Decreto 8.373. Ele é uma ação conjunta, certo? Da Receita Federal, da Secretaria de Previdência, do Instituto Nacional do Seguro Social, no caso o INSS, da Caixa Econômica Federal e do Ministério do Trabalho e Emprego. Anteriormente, o sistema ele foi destinado para o registro dos empregados domésticos. Então, começou com os empregados domésticos. Logo após o decreto 8.373, se tornou obrigatório também para as micro, pequenas, médias e grandes empresas. Os órgãos públicos e internacionais também vão ter que aderir a esse programa, viu, pessoal, do E-Social. O objetivo da implantação desse programa é de quê? É de facilitar a transição das informações. Na prática vai acontecer da seguinte forma: os empregadores eles vão ter que enviar as informações dos colaboradores e dos seus impostos trabalhistas ao sistema. No caso, o E-Social ele vai ser o responsável por centralizar todos os dados em um único lugar, certo? Anteriormente ao E-Social, o preenchimento e a entrega de formulários era feita por diversos órgãos. Era um processo considerado bem burocrático e bem demorado. Só que com a chegada do E-Social, o objetivo é o quê? É de simplificar o cumprimento das obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias. Então, antes as empresas elas eram obrigadas a preencher diversas declarações e documentos que possuíam a mesma informação. Então, era no caso, considerado um retrabalho, né? O E-Social, pessoal, ele está substituindo 15 obrigações do governo por apenas uma. Então, fica mais fácil, não é isso? Aí nós chegamos agora, pessoal, na fase 4 do E-Social. A fase que fala dos eventos SST. O que significa eventos SST? Eventos de saúde e segurança no trabalho. Né? Mas para a gente começar a falar dos eventos SST, vamos também fazer uma breve introdução aqui. O que são eventos do E-Social? Né? Então, pessoal, os eventos eles são microdeclarações entregues ao sistema. Eles se dividem em 3 categorias. Tem os eventos iniciais, também chamados de eventos de tabela. Temos os eventos periódicos e os eventos não periódicos. Certo? Vamos conhecer cada um deles. Os eventos iniciais são aqueles primeiros eventos que são enviados ao E-Social.
eles são responsáveis por identificar os trabalhadores, as empresas e outros órgãos. Eles fazem parte da categoria dos dados tributários, estrutura administrativas e tabelas auxiliares, que vai ser usado em cada evento, ou seja, um evento ele puxa outro, ele vai puxar desses eventos iniciais. Os eventos periódicos. Os eventos periódicos são aqueles que possuem uma periodicidade definida. Por exemplo, folha de pagamento, contribuições previdenciárias, imposto retido na fonte, entre outros, certo? Os eventos já não periódicos, esses eventos eles não possuem uma data pré-fixada para ocorrer. Não precisa. E eles dependem de acontecimentos específicos. Por exemplo, um afastamento, uma admissão, uma demissão, um acidente de trabalho. Então, vai depender de um evento específico, de um acontecimento específico, certo? E aí, galera, a gente tem vários eventos, como vocês podem ver nessa tela. A imagem está um pouco ruim, porque eu não consegui encontrar uma outra tela, mas dá para ter noção que tem muitos eventos de tabela, ó, muitos eventos não periódicos, muitos eventos não periódicos, né? Mas a gente vai focalizar apenas nos eventos SST, certo? Então, são uma infinidade de eventos que existem do e-social. Mas, como eu falei, vamos focar apenas nos eventos SST, que são apenas 3 eventos. Então, nós vamos ter o evento S2210, que fala da comunicação de acidentes de trabalho, o evento S2220, que fala do monitoramento da saúde do trabalhador, e o evento S2240, que fala das condições ambientais do trabalho, ou seja, os fatores de risco, certo? Vamos lá, vamos se aprofundar em cada um desses eventos. O evento S2210, ele fala da comunicação de acidente de trabalho, comumente chamada de CAT. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar. A CAT você preenchia na CAT Web, né? Mas agora tem que ser através do e-social. Então, esse evento, pessoal, 2210, ele é considerado um evento não periódico. Ou seja, ele precisa de quê? De um acontecimento específico para poder você fazer esse evento. Você não vai fazer esse evento todo mês, toda semana, todo ano. Não. Ele vai depender de um acontecimento específico. E que acontecimento específico é esse? Do acidente. Então, pessoal, vamos procurar na lei qual é essa normativa que ela traz essa obrigatoriedade de comunicação ao governo, né, da CAT. Nós temos aqui, pessoal, a Instrução Normativa 128 de março de 2022. Como vocês podem ver, ela é uma normativa recente, ela foi atualizada em março de 2022. Ela atualizou a Instrução Normativa 77 de 2015. Então, lá na seção 9, vem trazendo a obrigatoriedade, pessoal, no artigo 350. O acidente do trabalho ocorrido deverá ser comunicado ao INSS por meio da CAT. Então, é essa normativa que traz a obrigatoriedade. Agora, vale ressaltar esses 2 parágrafos. Parágrafo 1º. O emitente deverá entregar cópia da CAT ao acidentado, ao sindicato da categoria e à empresa. O que eu vejo acontecendo muito é que não é feita a CAT quando acontece o acidente e quando é feito, não é entregue uma cópia ao acidentado, não é entregue uma cópia ao sindicato. E o parágrafo 2º diz o quê? Que nos casos de óbito, essa CAT ela deve ser entregue também aos dependentes e à autoridade competente. Diogo, e qual é o prazo? No artigo 351, parágrafo 3º, nós temos aí o prazo para a comunicação do acidente de trabalho pela empresa ou pelo empregador doméstico será de até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência. Ou seja, pessoal, nós temos o quê? 24 horas. E em caso de morte, nós temos que comunicar de imediato à autoridade competente. Tá certo? Umas perguntas que o pessoal me faz muito. Diogo, se a empresa se negar a fazer a CAT, o parágrafo 4º traz lá, na falta de comunicação por parte da empresa, pode formalizar o próprio acidentado, os seus dependentes, a entidade sindical competente, o médico que assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo, neste caso, o prazo previsto no artigo 3º, ou seja, de 24 horas. Então, se a empresa ela não fez a CAT em até o primeiro dia útil seguinte ao da ocorrência, ou seja, de 24 horas, qualquer uma dessas outras pessoas podem formalizar a CAT.
Por conta disso, essa empresa poderá ser o quê? Penalizada, autuada por não ter emitido essa CAT, tá certo? Que é o que diz o parágrafo 7º do artigo 351. A CAT formalizada nos termos do parágrafo 4º, ou seja, por essas pessoinhas aqui, não vai excluir a multa prevista no parágrafo 3, que é aquela multa aplicada após o primeiro dia útil seguinte da ocorrência, tá certo? Agora, pessoal, o que acontece muito, uma dúvida. Diogo, demora-se para fazer a investigação, porque quando acontece o acidente, pessoal, nós temos que fazer a investigação do acidente de trabalho, né? E às vezes demora, às vezes a pessoa some, não dá as caras na empresa, e daí nós temos o parágrafo 6º. A CAT entregue fora do prazo estabelecido no parágrafo 3º e anteriormente ao início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, vai excluir a multa prevista no mesmo dispositivo. Ou seja, pessoal, a empresa passou de 24 horas, ela não emitiu a CAT. E nenhuma dessas pessoas aqui do 4º parágrafo abriu uma CAT. Ou a empresa não foi fiscalizada e a empresa depois vem a abrir essa CAT, ela não vai ser mais penalizada. Exclui aquela multa prevista. Tá certo? Mas, Diogo, será qualquer acidente que a pessoa sofrer, que eu tenho que abrir a CAT? A pessoa tropeçou, eu vou ter que abrir a CAT? Calma, pessoal. Nós temos que diferenciar primeiro o que é um acidente e o que é um incidente. Acidente é todo aquele evento não planejado, indesejável, que pode causar perdas, ou seja, danos pessoais, danos materiais, danos ao meio ambiente, que seja. E incidente, ele é chamado de quase acidente. Ele é um evento indesejável que poderia ter causado uma perda. Então vamos dar um exemplo aqui. Imaginemos dois amigos passeando, conversando e uma ponte rolante passando entre eles. E essa ponte rolante quebrou, né? Quase pegou nos nossos amigos, nos nossos queridos amigos. Então aqui foi um quase acidente, né? Aqui foi um incidente. Aqui na verdade não foi um acidente, pessoal, foi um incidente. Esses incidentes eles são importantes para a gente poder fazer medidas preventivas, medidas mitigadoras. Mas no caso da ponte rolante ter pego nele, sofreu um acidente, eles morreram aqui, né? Então, pessoal, a gente tem que saber diferenciar o que é um acidente e um incidente, tá certo? Vamos para o nosso próximo evento, o evento 2220, que fala do monitoramento da saúde do trabalhador. Então, pessoal, esse evento ele vai detalhar as informações relativas ao monitoramento da saúde do trabalhador, ou seja, das avaliações clínicas, né? As avaliações clínicas durante todo o vínculo laboral do trabalhador, bem como os exames complementares pelos quais ele foi submetido, com as respectivas datas e conclusões, certo? Ele é um evento considerado periódico e não periódico. Por que periódico? Porque já vamos falar quais são os tipos de exames, certo? Mas após ele ter feito o ASO admissional, ele vai ter uma periodicidade para atualizar, para renovar esse exame. Logo, dito o nome, né? Monitoramento da saúde do trabalhador. E não periódico porque ele vai depender de alguns acontecimentos. No caso, admissões, demissões, retorno ao trabalho, mudança de função. Já a gente vai falar os tipos, tá certo? Mas ele é um evento periódico e não periódico. Diogo, e qual é a periodicidade para poder enviar essas informações ao governo? Pessoal, a periodicidade é sempre até o dia 15 do mês subsequente ao da realização do correspondente evento. Então, se você fez o exame em janeiro, nós temos até 15 de fevereiro e por aí vai. Vale lembrar, pessoal, uma observação. Essa regra ela não vai alterar o prazo legal para a realização dos exames. Ela deve seguir o que está previsto na legislação, que no caso é a NR7, certo? Somente o registro da informação do e-social é que é até o dia 15 do mês subsequente, tá certo? Vamos fazer um teste. Vamos lá.
A data de realização do ASO do seguinte colaborador foi no dia 2 de maio. Qual é a data limite que eu tenho que registrar no e-social? Até o dia 15 do mês subsequente, ou seja, 15 de junho. Outro trabalhador fez no dia 17 de maio. Eu tenho até quando? Até o dia 15 de junho. Ou seja, até o dia 15 do mês subsequente. Outro trabalhador fez no dia 30 de maio. Eu tenho até quando? Até o dia 15 de junho. Agora, um outro trabalhador fez no dia 1º de junho. Eu tenho até dia 15 de julho. Então, pessoal, é sempre até o dia 15 do mês subsequente. Tá certo? Aqui eu trago para vocês quais são os tipos de ASOs que existem. Nós temos o ASO admissional, aquele, pessoal, que tem que ser realizado antes da admissão. Nunca contrate um funcionário para depois fazer os exames. Tem que ser feito antes dele ser admitido, porque ASO, pessoal, é atestado de saúde ocupacional. O que é um ASO? ASO é um documento pelo qual o médico ele vai indicar se o trabalhador está apto ou não a trabalhar. Então, ele tem que ser feito antes da admissão. Os exames complementares. Os exames complementares vai depender do PCMSO, por isso que toda empresa tem que ter o PCMSO. Ah, Diogo, tem empresa que não precisa ter o PCMSO? Tem, mas aí fica um assunto para uma outra aula. Qualquer coisa, manda um recadinho para mim no e-mail ou no WhatsApp que eu posso te responder, tá certo? Vamos lá, temos também o ASO periódico. O ASO periódico, pessoal, é aquele feito periodicamente para poder fazer o tal monitoramento, né? Vai depender do PCMSO, assim como os exames complementares. O retorno ao trabalho é aquele exame que tem que ser feito antes que ele reassuma as funções, certo? E não é qualquer período. Ele tem que ficar ausente por um período igual ou superior a 30 dias. Então, se o trabalhador ele sofreu um acidente de trabalho, ele ficou ausente por 15 dias, vai precisar fazer esse ASO? Não. Ficou ausente por 20 dias, vai precisar fazer esse ASO? Não. Agora ele ficou ausente por 30 dias ou mais, ele vai precisar fazer esse ASO antes que ele reassuma as funções. Uma coisa que nós devemos pontuar, pessoal, é que essa ausência tem que ser por motivo de doença ou acidente de natureza ocupacional ou não. Ou seja, gravidez não entra. Antes entrava, mas gravidez não entra mais. Tem empresas que querem manter para poder ver como é que está a saúde da trabalhadora, mas não é obrigatório, certo? Tem que ser por motivo de doença ou acidente, podendo ser de natureza ocupacional ou não. Como assim, Diogo? A pessoa foi farrear no final de semana e daí quebrou um pé. É de natureza ocupacional? Não. Mas, se ele ficou por um período ausente mais do que 30 dias, ele tem que fazer esse ASO de retorno ao trabalho. Certo? E, novamente, exames complementares vai depender do PCMSO. Mudança de risco, quando é que é feito? Ele é feito antes da data da mudança. O que eu venho percebendo é que muitas empresas estão fazendo depois da mudança. Não pode, pessoal. ASO é atestado de saúde ocupacional. É o documento que vai atestar se ele está apto ou não a exercer a função. Por isso que para mudança de risco tem que ser antes da data da mudança, certo? E os exames complementares conforme o PCMSO. E o demissional, pessoal, o ASO ele tem que ser feito em até 10 dias contados do término do contrato, certo? Então, assim, uma coisa que vem acontecendo muito, o pessoal rescinde contrato e depois quer que a pessoa vá fazer o ASO. O trabalhador não vai. A dica que eu dou é que você faça o quanto antes. E sempre antes da rescisão. Porque depois que o trabalhador receber o seu dinheiro ali, ele não vai querer fazer o ASO demissional. Beleza? Então tem que ser em até 10 dias contados do término do contrato. E faça antes da rescisão. Tá certo? Uma dúvida que o pessoal sempre tem. Diogo, meu trabalhador ele só passou 2 meses na empresa. Eu preciso fazer o ASO demissional? Depende, pessoal. Se for grau de risco 1 ou 2, certo? Você tem até 135 dias para aproveitar o último exame. E se for grau de risco 3 ou 4, você tem até 90 dias para aproveitar o exame anterior.
Então vamos dizer que o trabalhador entrou, ele fez o ato admissional, foi demitido em 2 dias, né? Dá para aproveitar o ato admissional? Dá. O trabalhador ele fez o periódico, passou 3 meses, é uma empresa grau de risco 2. Posso aproveitar o periódico? Pode, certo? E os exames complementares vai depender do PCMSO. PCMSO, pessoal, é Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Vamos continuar. Vamos entrar agora no último evento, pessoal. O evento 2240, que é o das condições ambientais do trabalho, no caso, os fatores de risco, né? Esse evento, pessoal, ele é utilizado para registrar as condições ambientais de trabalho. Ele vai indicar quais são as condições de prestação de serviço daquele trabalhador, se ele está exposto a fatores de riscos ou não. Mas não é qualquer fator de risco. Tem que ser um fator de risco específico que eu vou já falar. Mas vamos lá, pessoal. Quais são os fatores de risco que existem? Existe o risco físico, o risco químico, o biológico, o ergonômico e o risco mecânico. Todos eles são considerados riscos ocupacionais e todos eles estão no PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Não vou me aprofundar nesses temas. Se vocês quiserem saber um pouco mais, manda um recado lá no meu e-mail, no meu WhatsApp, pedindo para eu poder falar sobre esses programas, né? O PGR, o PCMSO, tá certo? Qualquer dúvida é só mandar lá um recadinho. Então, pessoal, esse evento 2240, ele é um evento não periódico, ou seja, ele também vai depender de um acontecimento específico, certo? Que pode ser o quê? Uma admissão ou uma mudança de setor-função. Porque, na verdade, o que a gente precisa saber é qual é o fator de risco que vai estar atrelado ao posto de trabalho daquele trabalhador admitido, ao posto de trabalho daquele trabalhador que mudou de função, que mudou de risco. Tá certo? E eu falei para vocês, né? Não é qualquer risco. Tem que ser aqueles riscos que estão elencados na tabela 24 do Manual do E-Social. Certo? Essa tabela 24, pessoal, ela veio do anexo 4 do Decreto 3.048 de 99. E esse decreto ele veio da Lei 8.213, tá certo? Então, existem agentes nocivos específicos nesse anexo 4, certo? Que vai dar direito à tal da aposentadoria especial, que é comentada nessa lei. E esse, pessoal, é o principal motivo do E-Social. A gente falou no início, né, que o E-Social ele veio para diminuir a burocracia, para concentrar todas as informações em um local só, mas a verdade, pessoal, é que o E-Social ele veio mesmo foi para cobrar daquelas empresas que possuem agentes nocivos que dão direito à aposentadoria especial e não estão financiando, né? Então, o E-Social, o principal motivo para que ele veio, pessoal, foi para cobrar dessas empresas, em que os trabalhadores estão se aposentando antes do tempo, mas a empresa não está financiando esse tipo de aposentadoria, que é a aposentadoria especial, tá certo? Vamos trazer um pouco da normativa para vocês ficarem por dentro. Aposentadoria especial, pessoal, está dizendo lá na Lei 8.213, certo? Que é uma lei que vai dispor sobre os planos de benefício de previdência social e vai dar outras previdências. Então, lá na subseção 4, falamos da aposentadoria especial, no artigo 57, ó. A aposentadoria especial, ela é devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta lei. Esta lei ela foi modificada, antes apenas você cumprindo esses anos aqui, você podia se aposentar, mas agora foi colocado também idade, né? Então vamos lá, a aposentadoria especial será devida ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais, ou seja, expostos àqueles agentes nocivos que eu estava dizendo, do anexo 4 do Decreto 3.048, agentes especiais estes que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 anos, 20 anos ou 25 anos, certo?
Esse benefício, pessoal, previsto nesse artigo, ele vai ser financiado com os recursos provenientes de contribuição de que trata o inciso 2 do artigo 22 da Lei 8.212. Essa lei, pessoal, vai dispor sobre a organização da Seguridade Social. Ela vai instituir plano de custeio e vai dar outras providências. E lá nessa lei está dizendo que as alíquotas para financiar essa aposentadoria, né, você vai ter que contribuir acrescido de 12%, 9% ou 6%. Vai depender da atividade exercida. Tá certo? Então vamos lá. Temos aqui uma alíquota, o cálculo corretamente, né, para o financiamento dessa aposentadoria especial, que é o GILRAT. Nós temos o RAT, que é o risco de acidente de trabalho, vai depender da sua atividade, se é 1%, 2%, 3%. E vamos ter um FAP, que é um benefício do governo, pessoal, que você vai poder pagar menos tributos dependendo se você investir em segurança do trabalho. E vai ser somado com o FAI, que é esse fator de apostadoria especial, que pode ser 6%, 9% ou 12%. Eu não vou adentrar muito nesse conteúdo, mas se você quiser que eu fale mais sobre ele, manda um recadinho para mim aí no e-mail ou no WhatsApp que a gente pode ver, tá certo, pessoal? Então é isso, pessoal. O E-Social ele veio para cobrar daquelas empresas que não estavam pagando essa alíquota adicional. Ela veio justamente para isso. Em 2019, a Receita Federal ela notificou vários postos de gasolina, porque o posto de gasolina nós temos o benzeno, né, o benzeno da gasolina, que o frentista, depois de trabalhado 25 anos, ele tem direito a se aposentar. O que está acontecendo? Os frentistas estão se aposentando, os postos de gasolina eles não estavam pagando essa alíquota de 6%, no caso deles, né, já que os frentistas têm direito de se aposentar com 25 anos, e aí estava prejudicando o INSS, né? Vamos continuar, pessoal. Aqui eu estou fazendo só uma revisão mesmo. Aquele colaborador que tem o direito de se aposentar com 15 anos, né, a empresa vai ter que pagar uma alíquota adicional de 12%. Aquele trabalhador que pode se aposentar com 20 anos, a empresa vai ter que pagar uma alíquota adicional de 9%. E aquele trabalhador que vai se aposentar com 25 anos, tem o direito de se aposentar com 25 anos, a alíquota adicional é de 6%. Certo? Eu trouxe aqui também a legislação da Lei 8.213 para poder falar do PPP e do LTCAT, né? Porque muitas empresas ficam perguntando, eu sou obrigado a ter LTCAT, eu sou obrigado a fazer PPP? Então vamos lá, pessoal. No artigo 58, nós temos aqui, a comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho, né, expedido pelo médico e pelo engenheiro. Esse laudo, pessoal, que ele está falando é o LTCAT, certo? E essa comprovação efetiva mediante um formulário é o PPP, certo? Então, mais uma vez, estou mostrando aqui que é obrigatório sim ter o PPP e o LTCAT, né? O parágrafo 3 diz o seguinte, a empresa que não mantiver o laudo técnico atualizado com referência aos agentes nocivos existentes no ambiente de trabalho ou que emitiu um documento com a comprovação de efetiva exposição em desacordo com o respectivo laudo vai estar sujeito a penalidade, né? Porque teve já algumas empresas que chegaram para mim e falaram, Diogo, tem como a gente colocar aí no PPP que não está exposto a agente nocivo? Não tem, pessoal. Você pode sofrer uma penalidade por conta disso, certo? Então, realmente tem que fazer o laudo e o PPP ele tem que ser com base nesse laudo. E a empresa deverá elaborar e manter atualizado o PPP, né, o perfil profissiográfico, abrangendo as atividades desenvolvidas
e fornecer quando da rescisão. Então, pessoal, em toda rescisão, a empresa ela é obrigada a fornecer o PPP. O empregado ele pode até solicitar antes da rescisão o PPP quando ele estiver trabalhando. Para quê? Para que ele possa verificar se ele está perto de se aposentar ou não. Muitos deles pedem para poder mostrar lá no INSS, tá certo? Como eu falei, né, esse laudo aqui é o LTCAT e o formulário é o PPP. Aqui, pessoal, eu trago a tabela 24 do E-Social, que traz aqueles agentes nocivos que eu comentei, que não são todos os agentes nocivos que as pessoas têm direito a se aposentar antes do tempo. Só são aqueles que estão na tabela 24, né, do manual do E-Social, que no caso é o anexo 4 do decreto 3048. Aí todos eles, pessoal, vão vir com um certo código, né? Pessoal, agora o que é importante dizer? Para fazer o envio dessas informações, desses eventos ao E-Social, é preciso ter um software adequado. Um software que vai transformar as informações que você colocou em um arquivo em formato XML, né? Não é qualquer software que faz isso. A contabilidade ela possui um software que muitas vezes é a Fortes ou é o TOTS, né? Que ele faz o envio de eventos, tanto que eles fazem envio de eventos da folha, né? Admissão, demissão, afastamentos. E eles também, esses softwares, eles também têm um espaço lá para poder fazer o envio dos eventos SST. Qual o grande problema? É que eles não possuem conhecimento. O que é um PCMSO, o que é um PGR, o que é um LTCAT. E daí eles preferem indicar um profissional da área, que é até o mais prudente a ser feito, para poder fazer o envio desses eventos, né, dessas informações. Posso dizer que a maioria das contabilidades estão indicando profissionais, são poucos mesmo que estão se aventurando a fazer esses envios, né? E é isso, pessoal, é preciso ter um software para poder fazer o envio desses eventos. Eu possuo um software que é chamado IndexMed. Para isso eu preciso de um certificado digital. Então, para eu poder fazer o envio das informações das empresas, eu preciso que a empresa dê uma procuração eletrônica para a minha empresa, né, onde eu valido através do meu certificado digital e faço o envio. Eu percebo muito que muitas empresas têm até medo de dar essa procuração eletrônica, mas eu venho informar para vocês, pessoal, que é bem tranquilo. A gente faz a procuração eletrônica nesse site, no caso a contabilidade, né, que é no ECAC, e o que eu posso dizer, você pode escolher que a procuração eletrônica seja restrita a eventos SST e que tenha um período estabelecido. Então, não é preciso ter medo, porque você pode pedir para a contabilidade restringir aos eventos SST e estabelecer ali por 1 dia, 2 dias, né? E é isso, pessoal. Eu procurei trazer as informações para vocês bem práticas, né, com relação aos eventos SST. E então, galerinha, vocês gostaram? Eu espero ter esclarecido todas as dúvidas de vocês. Mas se ainda continuar com dúvida, manda um alô, manda uma mensagem aí de WhatsApp ou e-mail que está aí na descrição, beleza? O próximo assunto que eu vou fazer, o próximo vídeo, né, vai falar da parte prática do E-Social. Eu vou falar como é que a gente faz a carga inicial e como é que a gente mantém. Então se ligue que vem muita coisa nova por aí. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha com os amigos que vai vir coisa interessante, tá certo? Valeu, pessoal, forte abraço!